Foi a vez de Flávio Dino apresentar o voto no julgamento sobre a trama golpista. O ministro seguiu o relator, disse que não cabe anistia para crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, mas defendeu que ao menos 3 réus devem ter penas menores. Acompanhe. Logo no início do voto, Flávio Dino afirmou que o julgamento segue todos os ritos da lei e que não se trata de um processo político. Esse é um julgamento como outro qualquer. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos. Em referência ao tarifaço dos Estados Unidos e sanções da Casa Branca contra autoridades brasileiras, Dino afirmou que os ministros do STF estão preparados para resistir a interferências externas. Quem veste essa capa tem proteção psicológica suficiente para se manter distante disso. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? O ministro também enviou um recado ao Congresso ao dizer que crimes contra o Estado Democrático de Direito não são passíveis de perdão. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. Dino, que era ministro da Justiça do governo Lula, à época dos ataques de 8 de janeiro, também rebateu o argumento de que não houve uso de violência ou grave ameaça por parte dos réus. Veja que o nome do plano era punhal. O nome do plano não era Bíblia verde e amarela, era punhal verde e amarela. Os acampamentos não foram em portas de igreja. Apesar de votar pela condenação de todos os réus, Flávio Dino sinalizou ser favorável a penas menores para Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Ele considerou que a participação dos 3 na trama golpista foi de menor importância e que por isso seria razoável observar diferentes patamares de culpabilidade. Não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais, em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. Assim como Moraes, Dino reforçou a validade da delação premiada de Mauro Cid. Eu li detalhadamente. Não houve delações diferentes, como se uma negasse a outra. Com o fim da leitura do voto de Dino, que durou pouco mais de 1 hora e 20 minutos, a sessão foi encerrada com placar de 2-0. 8 horas mais 44 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos a mais uma rodada de análise com o cientista político Bruno Garchagen e também com o advogado e procurador de justiça aposentado, Dr. Roberto Tardelli. Eu começo agora com você, Bruno. Dino deu um recado no voto dele ao dizer que os crimes contra a democracia não podem ser anistiados. Sinal de que nós vamos ter pela frente aqui mais uma crise entre o Congresso e o Supremo? Você acha? Haverá uma crise se for colocado em votação, que eu duvido muito. Não acredito que o presidente da Câmara vá assumir essa responsabilidade, ainda mais nesse momento. Posso estar muito errado, mas as condições políticas e a pressão contrária a que o ministro, a que o deputado, o presidente da Câmara coloque em votação, é muito maior do que a pressão da oposição para que ele coloque. Então, nesse sentido, acho muito difícil. Agora, claro... Desculpa te interromper, mesmo com a pressão popular, com as manifestações que aconteceram no 7 de setembro e mesmo assim você não acredita? Mesmo assim. Agora, na hipótese de colocar em votação e isso for aprovado, aí vai se criar, obviamente, um outro problema jurídico entre o Congresso e o Supremo. Agora tem uma questão que é recente e evidente. Se o Congresso não conseguiu sequer fazer frente ao Supremo no caso do IOF,
dificilmente vai conseguir manter uma posição mesmo que vote pela anistia. Agora, só uma correção em relação à observação, à afirmação do ministro Flávio Dino, quando diz que a anistia não serve para altas autoridades ou pessoas envolvidas na tentativa de ataque à democracia. A lei de anistia de 79 fez exatamente isso. Um monte de gente que atacou o Estado Democrático de Direito naquela época foi anistiado. Então, não seria a primeira vez na história. Agora, doutor Tardelli, Dino também defendeu que alguns dos réus tenham penas mais brandas, penas menores, por ter menos importância em toda essa trama. O senhor, particularmente, acredita que esse julgamento pode acabar com um dos réus sendo julgado inocente, por exemplo? Olha, ou não? O ministro Flávio Dino, ele estabelece o artigo 28 do Código Penal. Desculpa falar desse juridiquês, me perdoe o telespectador, a telespectadora. Diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para a prática de um crime, incide nas penas a ele cominadas. Aí vem uma vírgula, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, ele coloca todos dentro da festa. Como se vamos imaginar que fosse um grande churrasco. Esses 3 beberam menos. Certo? Eles não têm que pagar a conta inteira. A conta deles, na opinião, na visão do ministro Flávio Dino, tem que ser diminuída. É uma posição que surpreendeu, porque o ministro Flávio Dino normalmente tem posições mais duras, certo? Ele surpreendeu nisso. Uma coisa que ele coloca bem no voto dele é que o ministro, para chegar a ser ministro, ele tem que estar imune a todo tipo de pressão. O grande Sobral Pinto dizia que o direito não é uma profissão para covardes. Certo? Se alguém tiver medo de perder o cartão de crédito, vai fazer outra coisa na vida. A grande questão que eu acho que turbinou esse julgamento foi essa pressão que não se esperava de fora para dentro. Ninguém contava com isso. E isso acabou acontecendo e acabou acirrando os ânimos. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando houve a anistia de 79, com a devida vênia, não foi o presidente da República anistiado. O general que promulgou a lei de anistia, salvo engano, foi o general Figueiredo. Foi o general Figueiredo. Ele não estava na lei de anistia. Diferente do presidente da República, então Jair Bolsonaro. É mais ou menos você anistiar o Alibaba e os seus 40 ladrões. Do jeito que a coisa está indo, ele vai ficar com uns 15, porque 25 já se mandaram dele. O que a gente tem que pensar é o seguinte: esse julgamento, que é um julgamento colegiado, ele tem na divergência a sua natural existência. Essa divergência natural, as colisões entre o ministro Fux e o ministro Alexandre de Moraes são naturais num julgamento dessa envergadura. Eu estou vendo, por enquanto, um julgamento muito técnico. Muito técnico. E, claro, o crime é político. É a abolição do Estado Democrático. Dentro de um crime político, a avaliação é das responsabilidades políticas. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, não é uma conversa de bar, era o presidente da República falando. Era um general de 4 estrelas, prestigiado nas forças falando. Gente com muita força e muita autoridade que não tem licença poética para fazer o que fez. Isso dá seriedade às coisas. Diferente de pegar 3 meninos aí e falar, vamos fazer um golpe de Estado. Não é isso. Eram os próceres da República, os mais importantes da República, que estavam se fechando para conspirar contra o Estado de Direito e não se conformar com a eventual derrota eleitoral. Esse é o dado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.